É sempre uma responsabilidade imensa compartilhar a palavra. Por outro lado, é uma alegria e uma honra tremenda também testemunhar o que de fato e verdadeiro o Senhor tem feito na nossa vida. E quando nós compartilhamos algo que é a palavra e mais um testemunho que Deus tem feito, é mais alegria ainda. Para dizer que isso aqui tudo é verdadeiro. Hoje, enquanto eu lia um pouco mais e orava, eu dizia assim: Senhor, eu não vejo mais letras, mas eu vejo verdades e vida. Não leio mais como letras, porque cada versículo, eu falava, esse não pode ficar de fora, o outro também não pode ficar de fora. Aí falei, gente, então eu vou anotar a Bíblia toda aqui. E porque a palavra de Deus, ela nos instrui, nos corrige, nos direciona, nos consola, nos dá esperança, vivifica a nossa vida, testemunha a respeito disso, testifica muitas coisas. E é muito lindo, tremendo, quando você experimenta essas coisas na palavra, porque você experimenta de uma transformação. Você não é de uma experiência, de um aprendizado, de algo intelectual, de buscar conhecimento teórico. Mas a palavra de Deus, quando é vista e revelada pelo Espírito Santo em nós, é vista por nós, mas revelada pelo Espírito Santo a nós, por essa graça maravilhosa, ela deixa de ser letras, mas passa a ser verdades e vida para a nossa vida. E isso, irmãos, é algo que é só revelado pelo Espírito Santo, mediante a uma disposição de coração da nossa parte. Mas aonde começa tudo isso e não termina nunca mais? Tem um começo, mas não tem mais fim, porque nós vamos aprendendo diariamente. E um irmão uma vez disse assim, porque Deus é tão eterno, nós vamos levar uma eternidade conhecendo Deus e não vamos conseguir. De tão grande que Deus é, de tantas coisas que Ele é. Mas o gostoso, e o Bruno falou um pouco aqui, é que nós podemos desfrutar dessas coisas já aqui na terra e nesse tabernáculo ainda. É muita graça. E se tem uma palavra que eu não quero mais que pare de sair da minha boca, é gratidão. A gratidão é um mistério muito tremendo, muito lindo assim. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas como eu falei, onde começa isso? Eu falei um pouco da outra vez que eu estava aqui, que eu ministrei a palavra, falei do evangelho simples, de arrependimento, de negar, de renúncia. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre arrependimento, que eu creio que é onde tudo começa. O arrependimento é uma mudança de mente e coração, que vai nos afastando dos comportamentos e pensamentos que nos afastam dos princípios de Deus. Assim, ou melhor, o arrependimento muda a nossa mente e coração das coisas que nos afasta dos princípios de Deus. Nos faz voltar a enxergar os princípios de Deus para a nossa vida. O arrependimento é um start que precisamos ter na nossa vida. É um início de algo para ser renovado na nossa vida. Não podemos querer que as coisas sejam iguais, agindo das mesmas formas, tendo os mesmos valores que tínhamos antes.
Mas o arrependimento, ele abre a nossa vida. Como que a conversão e o arrependimento nos leva a uma conversão, como que isso influencia nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos e nossos propósitos. Sem o arrependimento verdadeiro, fica difícil enxergar as coisas concernentes ao reino de Deus, até ouvir a respeito da palavra de Deus. É como se não existe meia verdade, mas é como Eva fez o melhor, o inimigo, Satanás, fez com a Eva, não é bem assim. Sem o verdadeiro arrependimento, as frases que vêm na nossa cabeça não é bem assim. Mas com arrependimento, Deus falou, é isso mesmo. Eu creio na palavra de Deus. E o que acontece a respeito do arrependimento que não aconteceu de modo genuíno, de modo real na vida de qualquer um de nós? Que é um grande erro nosso. É a gente achar que o fato de fazermos algumas coisas corretas nos dá uma condição melhor que o outro, que a outra pessoa, que o outro irmão, ou até mesmo que o ímpio. Ele é ímpio, eu vou às reuniões, eu leio, eu oro. Mas a palavra tem uma resposta para isso. Se nós não nos arrependermos de forma real, primeiro que, se não nascermos de novo, quando diz lá em João capítulo 3, que nascer de novo precisa se arrepender, nós não vamos nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. A palavra diz que para entrar tem que nascer da água e do Espírito. E o fato de acharmos que somos, de certo modo, bonzinho, nós não somos nada bonzinho. Nem o que é mais convertido há 30, 40 anos, 50 anos, 70 anos. Não tem bonzinho, nós precisamos todos de arrependimento. Todos. E esse arrependimento, ele vai acontecer por ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. E quando a gente começa a entender que todos nós precisamos passar por esse processo, porque alguém pode perguntar, que processo, Laura? Arrepender de quê? Eu posso dar um testemunho de que eu pensava, o fato de eu respeitar os mais velhos, obedecer aos meus pais, mesmo antes de me converter e ser honesto, eu considerava um cara bom. Até o dia que eu comecei a conhecer as Escrituras, e eu tive dificuldade, chorei muito no dia que eu me vi tão pecador, que eu fiquei desesperado. Senhor, preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Não é o que fazemos, mas é a natureza que está em nós, que o Senhor não se agrada, que precisa morrer a natureza adâmica para que possa vir a natureza divina que é nos dada através de Cristo. Todos precisamos passar por isso, sem exceção. E esse erro que nós temos de achar que por algum motivo estamos mais bonzinhos que outros. Tentaram falar isso com Jesus, está lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Acho que vai ser colocado ali, eu vou ler aqui. Vai dizer assim: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido dessas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vós também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou
a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Não se trata aqui do pecadão, do pecadinho. Alguém me perguntou, agora eu vou cantar. Eu voltei agora para ficar. Opa, saiu aqui. Amém. Senão não vejo aqui. Então, existem alguns textos na palavra, estão ouvindo bem? Existem alguns textos, obrigado, tá? Que vai confirmar todas essas coisas, porque assim como eu tinha esse pensamento, eu já me deparei com outras pessoas com os mesmos pensamentos. Não é o fato de eu ser bonzinho, honesto, não desejar mal, seguir a minha vida, que diz que na condição de eu ser salvo. Mas é o fato de eu me arrepender da independência que eu tinha, ou que eu tenho, no caso, quem não se arrependeu, de ter essa independência de Deus, de viver sem a dependência dEle, sem tê-lo como Senhor, sem buscar a vontade dEle. Porque todo esse processo é um processo que nós começamos e vamos levar anos, e talvez o tempo todo que estivermos aqui na Terra, para passarmos por esse aprendizado. E essa formatura, ela não vai acontecer aqui. Nós seremos sempre alunos, aprendendo sempre. E na medida que a disposição do nosso coração de aprender e tomar a posição acontecer, isso vai se desenrolando e vai tomando vida em nós e vai se tornando testemunho cada vez mais. Eu falei, quero repetir o testemunho primeiro para a minha vida, porque eu não quero viver hipocrisia. Jesus condena a hipocrisia. Eu quero viver para a minha vida, ter a consciência limpa, o coração puro, de que eu estou vivendo aquilo que a palavra está me ensinando. Estou ficando chique, hein? Então, isso traduz em quê? Em responsabilidade, como discípulo. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque o Senhor conhece o nosso coração. A porta estreita, a palavra diz que poucos entrarão por ela, poucos se acertam, mas que a porta larga, muitos entram por ela. O reino de Deus também é tomado por esforço. Não é assim. E algumas pessoas, ou talvez muitas, acham que a conversão é fazer um favor para o Senhor. Muito pelo contrário, é o favor dele a nós. É a graça dele que vem sobre nós. Essa graça é o favor de Deus para conosco. Nós não estamos fazendo favor, não estamos fazendo favor para ele ser convertido. Se vocês não me clamarem, foi dito, as pedras clamarão. Jesus pode levantar discípulos das pedras. E outra, ele conhece o nosso coração. A quem vamos enganar? Ao Senhor? De modo algum. De modo algum. Mas podemos aprender com seus ensinamentos, a seus pés. Podemos aprender com a vida dele. Eu quero imitar a ele e aqueles que o imitam. Eu quero ser como ele. Vai ser difícil, mas eu posso tentar começar pelo perdão.
Começar pelo serviço, o buscar ao Pai como ele buscava. Imagina, Jesus orava a noite toda, a madrugada. Ele buscava o Pai. E nós buscarmos ao Pai, meditarmos na sua palavra, procurar realizar a sua vontade. Essa é a obra de Deus em nós. Que possamos crer em Jesus, crer nele, crer em Jesus e fazer essa é a obra, crer nele. Que a partir daí faremos o que lhe agrada. Se nós pegarmos ali Lucas 18, de 9 a 14, versículo conhecido por todos, diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É Lucas 18, a partir do 18, desculpa. Eu falei errado, né? Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Nem Jesus queria ser chamado de bom, não é, velho? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Muito interessante, né? Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Primeiro passo aqui, Jesus diz que bom é Deus. Ele nem queria ser chamado de bom. Segundo passo é que sempre quem se acha bom, no mínimo, vai lhe faltar uma coisa. Talvez me faltava 100 coisas. Me falta ainda. Mas Jesus disse para aquele homem: uma coisa te falta. Porque não há bondade na natureza adâmica, no velho homem. Mas precisamos de uma nova natureza divina. Não há como melhorar a natureza adâmica. Ela não vai herdar o reino dos céus. Então, tirando isso para nós, será que há alguém bom entre nós? Eu creio que todos nós precisamos de arrependimento, como um start, o primeiro passo. Mas tem um outro texto também que nos ajuda. Lucas 18 ainda, a partir do 9, eu tinha falado, a partir do 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezarem os outros. Eu disse para uma pessoa assim: esquece o certo ou errado, mas vê se suas atitudes são justas. Porque justiça, irmãos, só em Cristo Jesus. O homem natural, de modo algum ele é justo. Primeiro que ele é egoísta. Eu vou repetir esse versículo porque eu acho que ele dá uma ênfase nas coisas que eu estou querendo colocar aqui. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si
para si mesmo, desta forma. Eu fico fazendo um filminho, imaginando ele orando, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, eu na minha imaginação, lendo a palavra, né? Estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Outra tradução fala misericórdia, né? Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa condição de arrependimento, de renúncia, nos dá uma coisa que outro que não se arrependeu, nem renunciou, não terá. Uma coisa chamada alegria. Paz e alegria. Porque cumprir a vontade de Deus nos dá essa paz e alegria. Por isso que Jesus disse que no mundo o mundo vai ter aflições e tal. Depois ele diz assim, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, que o mundo não vai receber, não pode receber. Porque o mundo está na natureza velha, antiga. Mas nós, os que creem, os que obedecem, com a natureza divina, na renúncia, ao deixar as coisas velhas para trás, recebe paz e alegria em meio à tribulação. Que loucura! Isso é uma loucura. Para quê? Para os que não creem. Mas para nós, isso é poder de Deus. Então, eu digo assim, é dor, é vergonha, com a confissão, com o arrependimento, com a renúncia, mas é paz e alegria no Espírito. Por identificar que a obra do Senhor, que o reino de Deus, chegou àquele que se arrepende. O reino de Deus chegou. Ele pode não compreender muita coisa, mas ele sabe quando o Senhor está agindo. Um homem, por mais que ele se encha, o homem que eu digo, homem e mulher, por mais que ele se enche de conhecimento da Escritura, por mais que ele sabe de cor, salteado, toda a Bíblia, não faz dele um discípulo. Mas o crer em Cristo Jesus, negar a si mesmo e o arrependimento, a renúncia, isso sim, o transforma no novo homem, nascido de novo, com essa nova natureza divina. Então não se trata apenas do conhecer, do frequentar as reuniões, mas de agir com deixar o novo homem viver, que é Cristo em nós. Negar o velho homem. Alguém brinca assim, que eu fui batizar para matar o velho homem, mas descobri que ele nada. Então ele está sempre pegando no meu pé. Essa piada não é minha não, viu gente? Eu queria afogar ele lá, mas ele nada. Então ele está sempre aqui, tentando aparecer. Mas a verdade é que, quanto mais nos enchemos da palavra, quanto mais identificamos a nossa vida com a palavra, ou identificamos que a nossa vida não está de acordo com a palavra e queremos corrigir, isso é um progresso que traz alegria ao Senhor. E o efeito dessas coisas,
por incrível que pareça, ainda que você não vê, não saiba, ela tem o efeito para edificar a igreja na terra. Porque o Senhor olha para os santos, os que creem na palavra e obedecem, e Ele tem a alegria de olhar e dizer assim: meu filho, eu tenho alegria de que você me serve, de que você crê em mim. Você tem o meu Espírito e a minha palavra se cumpre em você. E a alegria do Senhor, a nossa força, é. O arrependimento produz em nós algumas mudanças que vai fazer toda a diferença. Eu vou citar algumas delas aqui. Muda os nossos valores. Para uma pessoa que passou pelo arrependimento, eu falo um arrependimento genuíno, verdadeiro, não um arrependimento emocional ou um arrependimento mais ou menos, por algumas coisas, não outras. Não sei, a experiência que a gente tem de aconselhamento, às vezes nos mostra que algumas pessoas se arrependeram de verdade, de fato, de algumas coisas. Mas não são todas. Algumas ainda falta se arrepender. E entre essa palavra eu poderia citar várias coisas. Perdão, amor, serviço, principalmente a questão do perdão. Então, quando esse arrependimento acontece, os nossos valores mudam. Por quê? Porque pessoas têm mais valor no reino de Deus do que as coisas. Uma das primeiras coisas que muda no arrependimento, que isso é identificado, isso glorifica o nome do Senhor, é que para o arrependido em Cristo Jesus, as pessoas passam a ter um valor imenso. Por quê? Porque o nosso Pai ama as pessoas. Porque Cristo morreu na cruz por nossa causa. Ele não morreu por causa das coisas. Ele morreu em obediência ao Pai por causa das pessoas, por nossa causa. Então Ele ama pessoas. E aí uma das coisas que acontece conosco, eu glorifico a Deus por isso. Como é difícil amar as pessoas, fala sério. Principalmente aquelas que são diferentes da gente. Aquelas que nos magoaram, aquelas que nos deram prejuízo, que nos ofenderam. Mas nós não ofendemos ao Senhor com os nossos pecados e delitos. Daí está escrito em Efésios, capítulo 2. Nós não fizemos isso. Mas Ele nos perdoou. Qual foi a condição que Ele nos perdoou? Nenhuma, incondicional. Por isso, devemos olhar, observar o nosso coração, porque quando nós amamos as pessoas e tratamos as pessoas com tal importância que Deus dá, nós estamos fazendo o que Ele fez e o que Ele faz. Nós estamos imitando a Cristo. E isso deveria trazer, e deveria trazer muita alegria para o nosso coração. Já pensou? Nós, tão pequenininho, tão cheio de defeitos, imitando a Cristo. Que glória tremenda essa. Amém? Está bem engasgado o amém aí, mas amém, né? Amém. É muito difícil, irmãos, eu sei que é. Mas para isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo, que é poder de Deus, para nos ajudar a viver. Sem Ele, não conseguiremos viver o que a palavra nos ensina a viver. Outra mudança, sim, que eu acho que a palavra é mudança mesmo, muda os nossos propósitos. Se antes o propósito era nós mesmos, era de mim para mim mesmo.
Agora, o propósito mais importante nesse caso é glorificar o nome do Senhor. Se eu ganho ou se eu perco, posso ser honrado, posso ser humilhado, desde que ele seja glorificado. O propósito agora é ele. O princípio é ele e o propósito é ele. É dele, por meio dele, para ele. São todas essas coisas. Então, eu gostaria que o Espírito Santo nos ajudasse aqui a identificar se de fato o nosso arrependimento foi completo. Ou precisamos ainda mudar algumas coisas. Muda também valores éticos e morais. Por quê? Porque eu passo a me atentar com procedimentos dentro de uma ética, independente de ser honrado por isso ou não. Eu costumo dizer que ser honesto não precisamos ser elogiados. É obrigação nossa. Agir com ética é obrigação nossa como cristão. Ainda que ao nosso redor as pessoas não seguem o mesmo padrão, eu decido o que pode ser melhor e procuro em tudo não trazer escândalo para ninguém. Porque eu temo a Deus, eu sou convertido ao Senhor. E o convertido ao Senhor é aquele que converge todas as coisas em Cristo. Essas situações e essas mudanças que nós temos a partir do arrependimento, é que vai, na medida que vamos obedecendo, é que vai nos levando a um amadurecimento a cada situação. A salvação, ela veio. Mas o amadurecimento, ele é diário, ele é constante. E uma ferramenta muito usada para nos amadurecer são as diferenças, as lutas, as batalhas que vêm. Não foi assim diferente com Jesus? Hebreus fala que ele aprendeu que era obediência por aquilo que padeceu. Paulo fala, dá uma listinha de tudo que ele passou. E nós queremos ter a unção de Paulo, a graça que Paulo tinha, mas não queremos passar por nada que ele passou. Naufrágio, chicote, vara, prisões, quase foi morto, dado como morto, apedrejado. Ainda não passamos por isso. E eu vou ser sincero, eu não queria ficar nessa lista, não. Essa lista aí. O arrependimento, ele tem uma outra ação. Ele nos leva a um temor maior a respeito da vontade de Deus. Porque você não quer ser mais o mesmo. Eu já falei que muitos de nós gostaríamos até de mudar de nome. Não queremos ser igual ao que era antes. Mas o arrependimento, você fala, gente, espera aí, eu me arrependi dessas atitudes, eu não quero mais ser igual, eu temo fazer as coisas iguais, que o velho homem apareça. E o arrependimento verdadeiro, ele por si só, ele já dá testemunho, ele já testemunha, né, o início da obra do Senhor em nossa vida. Testemunha uma vida transformada. O arrependimento por si só, a pessoa já olha e vê que você é diferente. Que você leva uma vida diferente do que levava. O arrependimento, ao invés de ser isso, você ia para lá, agora você vem para cá. Eu não sei se aquele filme The Chosen, não estou fazendo propaganda aqui não, mas quando começa ali, aquela abertura, vem uns peixinhos nadando, tudo assim, né? E tem alguns peixinhos que nadam ao contrário. Eu fiquei olhando para aquilo, são os peixinhos convertidos. Aí ele volta, está nadando na contramão. Converter, convergir, é virar para o outro lado, tem que virar. Se eu andava para a esquerda, eu vou andar para a direita. E não tem a ver com política não, irmãos. Estou falando aqui, estou dizendo como mudança de direção. Converter é mudar de direção.
É ter seu coração agora voltado, não para você, mas para o Senhor. E o arrependimento te leva a isso. Te posiciona dessa forma. E quem é honrado com isso, irmãos? Quem é glorificado com isso? Jesus. Não é o pastor, não é o líder, não é o pai, não é a mãe, o filho, não, é Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Outra coisa, a partir do momento que você toma essa posição, você pensa sempre e cada vez mais ter uma vida de santificação ao Senhor. Eu falei um pedacinho da outra vez, mas eu vou falar um pouquinho mais agora. Em João 17, 17 a 19, a palavra diz assim: santifica-os, a oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, Jesus disse que nos enviou ao mundo, assim como o Pai enviou ele. Que responsabilidade, que glória, que graça maravilhosa, que honra. Mas ele enviou quem? Os arrependidos, os convertidos a ele. E ele se santificou em favor deles. E quando nós entendemos isso, que Cristo habita em nós, nós nos santificamos em favor do nosso irmão. Seja ele esposa, filho, pai, mãe, irmão da igreja. Por quê? Porque eu quero viver uma vida sem escândalo para o meu irmão. Então eu me santifico. Quando ele olhar a palavra e ver a minha atitude, ele vai enxergar aquilo de acordo. A santificação ela é fundamental para aquele que crê. E ela acontece diariamente em nossa vida. Vai de experiência a experiência em nossa vida prática. É o dia a dia. É o dia a dia. Cada vez que nós obedecemos o Espírito Santo, nós estamos nos santificando. A santificação é um processo que dura a vida toda e diz sobre não tomar parte, nem ser influenciado pelo mal, mas muito pelo contrário. A nossa pureza de atitude, de pensamentos e ações, porque está relacionado com a vida de Cristo, com a palavra. Ele é a verdade, a palavra é a verdade. Nós, os convertidos, os que creem na palavra, os que obedecem, os santos em Cristo Jesus, os santificados em Cristo Jesus, nos tornamos aqui o corpo de Cristo aqui na terra. Então, os movimentos que fazemos, que andamos, que trabalhamos, onde nós estamos, esses movimentos de aqui na terra, é a vida de Cristo. Porque é através de nós que vamos cumprir todas as coisas ensinadas e ordenadas por Ele. Através da palavra revelada a nós, as nossas ações, ela tem a ver com a palavra revelada a nós. E é assim que nós vamos andar. Mas para isso nós precisamos buscar a palavra e pedir ao Espírito Santo para nos revelar a palavra. Não apenas ter o conhecimento didático ou intelectual da palavra. Quando eu falei que é difícil amar, porque amar e dar a vida por alguém é necessário ter uma revelação vinda do Espírito Santo. O que não determina a responsabilidade exclusiva dele.
mas a nossa de buscar e aprender sobre as coisas relativas à sua vontade. Irmãos, ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz João 15, é um negócio tremendo demais. Mas é por fé. E só vai ter essa revelação quem se entregar por inteiro. Por que nós vemos pessoas com 40 anos, 30 anos de igreja e não compreendem ainda as coisas do Espírito? Porque não é frequentar, irmãos, é viver, é pedir ao Senhor para viver, sem necessidade que alguém te reconheça. Você sabe que o Senhor te vê em todo o tempo. Ele te vê em todo lugar, em todo o tempo, conhece o seu coração, sabe o que você vai falar antes mesmo que a palavra chega na sua boca. Ele te conhece ao deitar, ao levantar, no trabalho, sozinho. Não tem como. Os membros que antes praticavam o pecado, na conversão, no arrependimento, passam a ser membros de justiça, não nossa, a dele. Membros para glorificar o nome dele. 1 Coríntios, capítulo 6. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Tremendo. Eu não sou dono de mim mesmo. Você não é dono de você mesmo. Nós temos um Senhor. E quem tem o Senhor faz a vontade do seu Senhor. E que Senhor nós temos, né? A respeito da velha natureza e da nova natureza, a natureza divina, Colossenses, no capítulo 3, vai nos dar uma ajuda para entender aqui. Eu anotei aqui a partir do versículo 3, mas eu estou lembrando que, de repente, poderíamos ler a partir do 1. Três, 1. Já pegou aí? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, por tudo isso, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. A ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena ao falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele
que o criou. Compreende que o convertido, o arrependido, o convertido a Cristo, se despiu da velha natureza. Aí poderíamos falar do batismo, que não é o tema aqui hoje. Morre o velho homem e nasce outro para viver a vida com Cristo. Deixamos de lado, não queremos mais. Fazemos um testemunho, fazemos um evento público para testemunho do público que nós estamos negando a nossa velha natureza e que queremos viver para Cristo. Aqui não pode ver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que significa que não tem bonzinho, malzinho agora. Cristo está em todos. O que sabe mais, o que sabe menos, o mais inteligente, o menos, o mais experiente, o menos experiente. Nós somos vistos pelo Senhor como iguais. Os que tiveram mais experiência, tiveram menos experiência, ninguém se orgulhe disso. Mas se alguém quer ter a alegria no Espírito, a alegria de verdade, alegre-se por conhecer ao Senhor e por obedecê-lo. Porque nenhum de nós jamais obedeceria se o Espírito Santo não nos ajudar. Então já se torna um fato, um testemunho dele para conosco, dele para nós, de que ele está em nós e trabalhando em nós e transformando dia a dia a nossa vida. Quanto à velha natureza ainda, recebemos muitas coisas dos nossos pais, avós, não é o caso de todos, mas talvez da maioria, que eles chamam de fútil legado, ou um legado inútil. Então, meus pais receberam de Cristo através de nós, o que não é normal seria recebermos dos nossos pais. E esses filhos que temos hoje têm a graça e a alegria de receber dos pais. Mas a minha mãe se converteu depois da conversão dos filhos. E cremos também na salvação do meu pai. Mas a minha mãe viveu de uma maneira intensa os últimos 2 anos de vida dela com Cristo. Ao ponto de chorar e admirar uma rosa na rua, uma cor dela. Ao ponto de, já falei isso aqui há muito tempo, por isso que eu vou repetir aqui agora, dela ter choro de não parar porque ela gritou como uma cadela. Não é pelo fato de ser uma cadela, é o que saiu do interior dela, que entristeceu ela. Porque ela tinha um temor ao Senhor e eu creio que o Senhor recolheu minha mãe por amor a ela. Então a palavra diz assim em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ô Greco, faz favor para mim. Calou. Obrigado, querido. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Para quê?
Para que a fé, acho que está escrito lá, fé, a esperança, não seja pelo que temos, que não seja pelo que possuímos, pelo nossa inteligência, nosso intelecto, pelo nosso saber, mas por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Quero repetir, somente pelo Espírito Santo, pela obra dele em nós, somente a nova natureza, a natureza divina, nos permite amar com o coração puro. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Muito forte, né, irmãos? Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, é o evangelho que foi anunciado a vocês. Existem alguns, não sei se chama meme, alguns ditados que falam assim, você pode não crer. Falando isso para quem não crê, né? Mas que Jesus está voltando, está voltando. Eu meditei um pouco, eu vou continuar aqui, mas eu meditei um pouco sobre o porquê desses fundamentos, esses dias que o Senhor tanto falou comigo no hospital, de que a igreja estava esquecendo desses fundamentos e que era preciso lembrar a igreja a respeito desses fundamentos. É porque as coisas estão se tornando tão normais, o pecado está se tornando de uma maneira tão normal que algumas conversas e palavras no meio da igreja, não estou nem citando aqui, mas de um modo geral, estão iguais ao mundo. Os assuntos, algumas práticas, está difícil diferenciar. Não somente isso, mas até mesmo o pecado, o adultério, a fornicação ou outros pecados, ira e tudo mais, parece que está acontecendo de uma maneira que acontece tanto, que a igreja corre o risco de se acostumar de tal maneira com esses pecados que não sacode mais, não causa mais temor, entende? Aí eu vejo que é nossa responsabilidade como corpo não deixar isso acontecer. Mas que o temor possa tomar conta da gente de tal modo disso nos incomodar. E tomarmos a atitude segundo as Escrituras, combatendo isso com a vida. Não é só com palavra, com vida. Eu creio que é o tempo de estar acontecendo uma diferenciação muito grande dos que creem e dos que acham que creem. Dos que se misturam e dos que não se misturam, dos que se posicionam. Se posicionar hoje sobre alguns assuntos é passar por, como é que vai dizer? Passar por chacotas, perseguições até, por brincadeiras de mau gosto. Eu fico pensando, os jovens na faculdade que já estão me dizendo que está muito difícil. Um jovem, uma jovem que se guarda hoje é motivo de riso. Um homem que
casado que não fica olhando para outra mulher é motivo de gozação, de riso, chacota. E alguns, por não se posicionarem, não se identificam, não por dizer eu sou crente, eu sou... Não, eu não faço essas coisas, porque eu não faço essas coisas. Então, irmãos, temos recebido da palavra para tomarmos uma posição de transformação de vida, e não vai acontecer se não houver arrependimento, que é meu tema hoje aqui, que o Senhor colocou no meu coração. Não vai haver transformação de vida. Nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem no seu interior, se não houver um arrependimento. Em Atos, capítulo 14, versículo 22, aqui vai dizer que Paulo passou por várias cidades, depois ele voltou, passando nas cidades onde ele tinha colocado, tinha estabelecido ou, como dizem, plantado igreja. Diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando, animando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Uma coisa assim tremenda que eu vejo na palavra é que ela é clara. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Não nos escondeu das lutas, das batalhas que nós teríamos. Olha o que Paulo vai dizer para os irmãos: se importa que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Senhor não está chamando qualquer um. Eu me sinto honrado em dizer o seguinte: Ele me chamou, Ele me escolheu. O que ele diz? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Agora vai e dê muito fruto. Para que vá e dê muito fruto. Favor de Deus sobre cada um de nós. Amém? Posso ouvir um amém? Isso nos quebranta. Então nós estamos no caminho certo. Tribulação não precisa pedir, não peça tribulação, ela vem sozinha. Se pedir, pode vir um monte. A palavra em Salmo 19 diz assim, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Só vai experimentar isso aqui, irmãos, quem se arrepender de fato e quem se entregar totalmente ao Senhor. As coisas do Senhor, a palavra e as experiências, o Espírito Santo, são tão valiosas que Ele dá aos filhos, aos convertidos. Que coisa mais tremenda. Que temor que dá para não desviar um milímetro dessa direção e dessas coisas. João 5, 24. Em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Muitos de nós ainda que sem entendimento, buscam o Senhor em troca de benefício ou somente para a salvação. E isso de tal maneira que quando não acontece alguma coisa que vem em troca, desanima. Ficam tristes e, em alguns casos, desviam da palavra de Deus como se a culpa fosse do nosso Senhor. Entenderam o que eu falei aqui? Eu vou explicar melhor. Busco em troca de benefício. Eu quero paz, eu quero tranquilidade.
eu quero estar com os irmãos, com a igreja, um benefício, quero criar meus filhos. Mas quando tem alguma luta, alguma tribulação, alguma coisa, não é nada do que ele imaginou por não conhecer as Escrituras, desanima, vai embora e ainda culpa o Senhor ainda e a igreja. Se é com tribulação que nos importa entrar no reino dos céus. Nós veremos o Senhor em todo o tempo, se o nosso olhar for iluminado pelo Espírito Santo. Se o nosso coração for puro, os limpos de coração verão a Deus. Mas se você tem seu coração sobrecarregado de falta de perdão, de ira, de indignação ou qualquer outra coisa que está ali na lista, e tem outra lista lá em Gálatas, eu nem peguei aqui, talvez na próxima palavra. Calma, gente, calma. Ainda não chegou, não. Como que você vai ver o Senhor? Se os limpos de coração verão a Deus. Mateus capítulo 5. Compreende o que eu estou colocando? E é lógico que isso serve primeiramente para mim. Efésios capítulo 1 vai nos mostrar como que devemos, a partir do versículo 3, convergir nele todas as coisas. É o plano de Deus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, olha que lindo, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele mesmo apresentou em Cristo. De quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de quê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então não são todos os que esperamos em Cristo. Aí vocês estão pensando que acabou, né? Mas acabou mesmo. Se eu não soltar uma piadinha, não sou eu, né? Sei não, hein? Acho que piorou, hein? Né, Eduardo? Eduardo me conhecia pouco. Sem piadinha não é Laura, né? Mas é uma brincadeira, mas acho que tudo que falamos aqui é muito sério. Sabe qual vai ser minha maior alegria? Ninguém precisa vir aqui nem me falar, nem outro dia, nem nada. É saber no Espírito, eu creio nisso, que o Senhor falou e que as transformações acontecerão pela fé. Não olhar para nós mesmos, para Ele. Pensem numa coisa, os homens vão falhar conosco. Nós vamos nos decepcionar com os homens. Outro dia eu disse assim para uma pessoa: quanto antes você se decepcionar com os homens, eu vou louvar a Deus. Como assim? Não, você precisa decepcionar com os homens, porque a sua esperança será no Senhor. E se você amar mediante uma decepção, o Espírito Santo está trabalhando em você. É assim que funciona. Cadê o Roberto aí? Não? É assim que funciona, né, Roberto? Amém. Pode.
Hoje de manhã eu estava lendo a palavra e exatamente cai exatamente no que ele está falando. Por quê? Porque a palavra aqui está dizendo assim, em 2 Coríntios 6, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Amém. Como ele mesmo próprio disse, aí que eu achei tremendo também. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E assim eu vejo que o Senhor quer habitar e andar no meio do seu povo, mas realmente precisamos nos arrepender e buscar a santidade, porque ele vai andar e habitar no nosso meio por conta disso, né? Porque é assim que ele se agrada, do nosso coração está sendo santificado pela palavra, por nós estarmos caminhando e buscando o Senhor. E a promessa dele que ele vai andar e habitar. E nós não precisamos de mais nada além disso. Amém? Irmãos, também lembrei de algo que eu estava meditando essa semana com a Ju, que, assim, fidelidade e lealdade são características que são muito raras. Assim, na verdade, o ser humano não consegue produzir fidelidade e nem lealdade. É raro acharmos pessoas, e eu estou me colocando dentro de uma crítica geral, assim, à humanidade, que é fiel e leal a pessoas, ao cônjuge, à sua família, aos filhos. É muito raro encontrar lealdade e fidelidade. É um bem muito precioso. E mais raro ainda quando a gente pensa nisso em relação ao Senhor. Porque a palavra nos coloca como uma esposa de Cristo. E lealdade e fidelidade é uma marca que produz muito poder na igreja do Senhor. E ser leal e fiel ao Senhor, por que é difícil, vamos dizer, se não impossível, a força humana? Porque é uma lealdade num lugar onde ninguém nos vê. Somente o Senhor nos vê nesse lugar de lealdade e de fidelidade. Os pensamentos, eles são fugazes, assim, eles acontecem na nossa mente. E nós não temos controle humano sobre os nossos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra diz assim, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum valor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a palavra ela pode inundar a nossa mente com essas coisas. Mas aí eu estava pensando num versículo que está dentro do que o Lauro colocou aqui, né? Que é aquela coisa que é aquela palavra de Jesus, aquele que não nascer da água e do Espírito. E ele está falando então assim de uma profecia que está em Ezequiel, que diz assim: porém em vocês um novo coração, e colocarei o meu espírito dentro dele. Aí ele vai dizer com qual objetivo? E farei com que vocês andem nos meus estatutos e nos meus juízos. Então o Senhor, ele requer de nós fidelidade e lealdade. É uma marca que nós como igreja precisamos nos empenhar para sermos assim aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos requer isso, Ele nos capacita para isso.
Ele nos deu o Espírito Santo para que nós andemos nos seus juízos. Isso é possível. O que nós precisamos? Toda a palavra do Lauro, nos entregar ao Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, que Ele jamais vai se negar àquele que o busca. E se nós o buscarmos e nos enchermos do Espírito Santo, os nossos pensamentos serão ocupados por tudo aquilo que, se alguma virtude há, serão ocupados por isso. E nós louvaremos o Senhor com as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos chama à lealdade e à fidelidade. Nós, ao mesmo tempo que somos capacitados pelo Senhor, também há aquele elemento nosso. Nós precisamos nos empenhar em buscar o Espírito Santo de Deus. E por isso, eu creio que nós hoje somos, como João Batista foi anunciando a vinda do Filho de Deus, hoje nós como igreja somos aqueles que anunciam a volta de Cristo. E essa volta faz todo sentido quando a gente anuncia e vive esse evangelho por causa do Senhor e através do Espírito Santo, para que essas pessoas, mais pessoas, porque Deus ama as pessoas, possam conhecer a esse Deus, possam se arrepender, possam ser transformadas. E assim a volta do nosso Cristo, que já é anunciada, está breve, irmãos. Então, quanto mais nós nos posicionamos a respeito dessas verdades, mais rápido, mais breve nós estamos conclamando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Porque as dores desses últimos tempos, elas têm sido cada vez mais intensas. As lutas são cada vez maiores e aumentarão. A gente vê quanta tristeza, É difícil hoje qualquer rede social, o tanto de coisa triste que você ouve e vê, e aquilo traz, muitas vezes, a indignação para o seu coração. Mas a indignação que a gente tem que ter no nosso coração é: Maranata, vem, Senhor Jesus. E através da sua igreja, Ele possa ser revelado, manifestado, para que as pessoas que ainda não o conhecem possam ter essa chance de se arrepender, Seremos muito provados, em nome de Jesus, aprovados. E assim amadurecemos. E assim honramos o Senhor. Podemos ficar de pé para a gente orar?